assim. Oiê, bom dia! Sexta-feira, aula de arte, isso mesmo. Bora fazer arte? Então vamos lá, eu quero que você pegue o seu livro aí de arte e abra na página 18. Foi onde a gente parou, né? Nós iremos iniciar agora o nosso capítulo 2, derramar a tinta, colorir o papel. Essa é a nossa temática de hoje. Bora lá? Então vamos! Aí, derramar a tinta, colorir o papel. É exatamente isso. Eu tenho duas imagens, né? Eu tenho um selo impresso nos Estados Unidos dedicado aos expressionistas abstratos, que significa convergência, né? Por Jackson Pollock. E esse é uma obra de arte, né? E ela foi dedicada ao movimento expressionista abstrato. E aqui eu tenho outra obra de arte que é a marca do trabalho de Jackson Pollock e é a liberdade de improvisação, o gesto espontâneo, a expressão de uma personalidade individual, acima o quadro número 31 no Museu Arte Moderna, MoMA, em MoMA, Nova York, Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre esse artista? Jackson. Bora lá? Então tá. Jackson Pollock, ele nasceu em 1912, em 1953, né? Ele nasceu bem aí pertinho da Primeira Guerra Mundial, para você que já estuda história, entende um pouquinho de história. Foi entre 1912 e 1914, né? E ele nasceu numa época muito conturbada. Nasceu nos Estados Unidos e foi um dos pioneiros no movimento artístico expressionismo abstrato. Esse artista ficou conhecido pelo uso do estilo de pintura chamada action paint, ou pintura de ação. Esse estilo se caracteriza por levar em consideração o gesto e a velocidade com que a tinta é transmitida para a tela. Geralmente, não são utilizadas ferramentas tradicionais, como espátulas, pincéis. Pollock pintava com suas telas dispostas no chão, de forma que ele poderia lançar tinta por todos os lados da tela. Uma camada de tinta ia se sobrepondo à outra, a que resultava densas camadas que formam juntas cores e imagens. Dessa forma, a arte estava inteiramente ligada ao gestual do artista, incluindo um caráter dinâmico à ação. Expressionismo abstrato. Foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos na década de 40, também conhecido como Escola de Nova York. A sua característica principal é o rompimento com os aspectos tradicionais da arte, como o uso de cavalete nas pinturas e a criação a partir das emoções e expressões humanas. Gente, agora a gente sai aí, né, da parte do surrealismo e a gente começa aí a ter uma obra mais dinâmica e uma obra que tira o foco das emoções e das expressões humanas. Aqui, essa obra, ela não tem que refletir muita coisa em relação às expressões humanas, em relação às emoções. É uma obra mais dinâmica, né? Mais pelo movimento, pelo dinamismo do movimento. E esse período do expressionismo abstrato, ela é justamente isso, né? E o que é abstrato? Né? Aquilo que não pode ser definido, né? Que não pode ser decifrado, né? E o expressionismo, o próprio nome fala, né? É uma expressão artística abstrata, onde aqui, né, o que vai ser importante é o quê? É uma pintura em ação, né? É a ação de pintar, de jogar, do movimento. E é isso que a arte traz no expressionismo abstrato. Então, eu quero que você reflita refletindo sobre o tema, né? Você pensa o quê? Para mim, pintar é, para você, o que é pintar? O que significa pintar para você? Pintar é utilizar técnica, né? É você refletir na sua obra as suas emoções. O que é pintar para você? O que a obra, como a obra deve afetar o telespectador, a pessoa que está tendo contato com essa obra. Então, é isso. Eu quero que você registre aí, é uma resposta pessoal, e que você registre aí o que é pintar para você, ok?
Registre suas ideias. Junto com os colegas, forme 3 grupos. Essa aqui, a gente não vai montar grupo porque a nossa atividade, a nossa disciplina, ela está totalmente online, né? Nós estamos aqui no 100% online com essas atividades, tanto de cidadania moral e ética, quanto as atividades de arte. Então, essas propostas que a gente faz no coletivo, junto com os outros alunos, a gente não vai conseguir fazer. Mas a gente vai mudar um pouquinho a proposta. Tudo aquilo que é feito de forma coletiva, a gente vai fazer na forma individual, tá bom? Então vamos lá? Olha, junto com os seus colegas, forme 3 grupos. Cada grupo deverá pesquisar um dos temas a seguir e apresentar para o restante da turma suas descobertas. É importante que cada grupo traga as respostas para as perguntas sugeridas, porém não deve se prender apenas a elas. Pesquise curiosidades, histórias e características junto às imagens que ilustrem as descobertas. Então aqui a gente tem 3 grupos. A gente tem um grupo que é o impressionismo, expressionismo e o modernismo. O que você vai fazer? Você vai escolher um desses temas, né? O tema que para você faça mais sentido, né? Tenha mais significado. E aí você vai fazer o seu trabalho em cima desse tema. Você vai registrar as suas ideias em cima desse tema. Vamos supor que você escolha aí o modernismo. Então, o que você vai escrever sobre o modernismo? Você vai escrever a que se refere esse termo, quais são as características que você destacaria nas pinturas desse período e quais são os movimentos artísticos desse período que você ressaltaria. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre esse movimento que você escolher. Se for o modernismo, você vai entender qual foi o período artístico que teve o modernismo, O que foi o modernismo? Qual foram os artistas que se destacaram nesse movimento? E quais eram as características? Então, tudo isso eu quero que você traga obras também, tá? Dentro desse trabalho, é para ser feito no seu caderno de arte, e aí eu quero que você fotografe, registre e me entregue. Tem pontuação, professora? Vai valer ponto? Sim. Esse trabalho vai valer 1 ponto, tá bom? Então, é importante que você faça esse trabalho, porque ele realmente vai ter uma pontuação alta aí dentro das nossas atividades. É claro que nós vamos fazer muito mais que 7 atividades e que cada atividade na sua totalidade, em relação a cada aula, vai valer mais que isso. Mas eu preciso que dentro dessas atividades, somente esse trabalho vai valer 1 ponto. E 1 ponto é muito relevante, tá? Numa média semestral. Então, eu preciso que você realmente tenha compromisso com esse trabalho. Mas vamos lá, você vai escolher o seu tema e vai fazer esse trabalho com muito capricho, ok? Vamos para a página 20. Aqui na página 20 nós temos o que as outras pessoas pensam sobre pintura. Ok, nós temos um quadro aqui e vamos ver a definição sobre pintura. Pintura é uma aplicação de pigmentos em um plano, apesar de tradicionalmente ser feita em superfície bidimensional, podemos encontrar pinturas também em objetos tridimensionais. Várias são as técnicas de pintura, dentre as quais destacamos pintura a óleo. Aí a gente tem aqui uso de pigmentos diluídos em uma base oleosa. Essa técnica tem secagem mais demorada, aumentando o tempo para as possíveis mudanças. Aí a gente tem aqui, essa é a pintura a óleo, que você está vendo, esse quadro aqui é uma pintura a óleo. Então, é uma técnica que tem uma secagem bem demorada e aumentando o tempo para as possíveis mudanças. Aí aqui a gente tem uma outra obra que é a aquarela, Pintura a aquarela. O uso de pigmento à base de água. Essa técnica tem secagem mais rápida. É normalmente realizada em suporte de papel e permite uma imagem mais leve. Essa aqui é a aquarela. E esse quadro, eu não falei o anterior, O outro era de Franzi, perante uma cadeira detalhada. As pinturas de óleo de Schickler sofreu grande influência do fauvismo, o qual coloca em suas telas cores vibrantes, com contrastes agressivos, a fim de manifestar a verdadeira visão da realidade. E aqui nós temos a lebre jovem, que é essa aqui, Que é a pintura aquarela.
E aí, aqui, a obra de Albrecht, eu não sei a pronúncia correta, porque parece ser alemão, né? E a aquarela foi utilizada por artistas holandeses e amplamente empregada em Florença e Veneza, mas foi com Dürer, considerado o pai desse processo pictório no Ocidente, que a aquarela pôde resistir ao tempo, já que deixou pelo menos 120 obras. E aqui nós temos outra obra, né, que é a Alegoria da Primavera, que é uma obra linda, né, e também conhecida a Primavera ou Alegoria da Primavera, que é um quadro renascentista de Sandro Botticelli. Essas obras desse período do renascentismo são obras lindas, né? São obras magníficas. Eu, particularmente, são obras que realmente me afetam, né? Que me causam impacto. Eu gosto muito desse tipo de obra. A pintura utiliza a técnica de tempera sobre madeira, pintada em 1482. O quadro é descrito em revistas especializadas como um dos mais populares na arte ocidental. Esse realmente é magnífico, tá? Então aqui nós temos alguns tipos de obra, né? A gente tem a pintura a óleo, a pintura aquarela e a pintura tempera, né? E aqui nós temos uma pintura que também é conhecida por vocês, que é a pintura rupestre. Eu acho que vocês já ouviram falar da pintura rupestre. E essa pintura rupestre, ela aconteceu lá nos primórdios da humanidade e era uma pintura realizada, né, por os primeiros homens, né, no período paleolítico. Quando a gente estuda história, a gente vê que a história foi dividida aí nos primórdios da humanidade, no período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, as pinturas rupestres, elas surgiram ali no período paleolítico, quando o homem morava nas cavernas e ele registrava ali nas cavernas, com material próprio que ele pegava na própria natureza, que fazia ali parte da sua realidade, e ele fazia um registro daquilo que acontecia no seu dia a dia. Então, eu acho que você conhece bem a pintura rupestre, e ela ilustrava cenas do cotidiano, né, que eu acabei de falar. Então, é exatamente isso que está definido. A cor, né, a percepção visual causada pela luz ao chegar nos olhos como elemento fundamental da pintura. A cor é trabalhada principalmente com cor-pigmento, que é aplicado sobre uma superfície branca, tela, a partir de uma mistura entre cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Na pintura, a cor é considerada como base da imagem. Pode propor sensações de calor, frio, profundidade, sombra e outros. E aqui a gente tem uma pintura figurativa e a pintura abstrata. Aí a gente tem a pintura figurativa, é a representação pictórica de um tema, ou seja, representa formas aproximadas ao real. Pode ser uma paisagem, uma natureza morta, cena mitológica ou cotidiana. Aí a gente vê aqui, né, a Vendedora de Flores, pintada por Diego Rivera, que é uma pintura a óleo, né? E a característica dela é uma pintura figurativa ou uma pintura abstrata, né? E aqui a gente tem uma pintura figurativa de Alfred Stevens. E aqui é uma pintura muito conhecida, que é o Grito, né? E essa pintura, ela é muito famosa, ela é Edward Munch, em 1893, tempera e pastel sobre cartão óleo, sobre esse tema. Essa pintura é muito famosa, a gente vê muito na internet. E a gente vê uma pintura aqui, parece muito de Miró, né? Que usa muito pontos, linhas retas, né? E é uma pintura a óleo, mas essa pintura não é dele. É uma pintura de Kandinsky, eu acho que seria assim, né? O nome. Não sei muito bem, mas eu acho que é Kandinsky. Me perdoe se a pronúncia não está certa, tá? E esse último quadro, nós temos The Yellow Curtain, que é o Yellow Curtain, é uma pintura de 1914 a 1915 e é uma pintura abstrata de Henri Matisse. Nesse período aí, de 1914 a 1915, né, é um período que os artistas passaram a ter muita
há muita possibilidade, né, de pintar de acordo com sua imaginação, com os sonhos. Aí a gente vê muito a questão, foi aí que surgiu o surrealismo, né, que veio muito forte a questão dos sonhos, né, da questão aí a gente vê também a questão da psicanálise de Freud, que influencia muito esse momento, né, os traumas causados pela guerra, né, e as pessoas passam a ter muitas doenças mentais, né, que é muita confusão mental. Então, isso marca muito o período do surrealismo, que é o que marca também essas imagens aí, que é basicamente nesse período, né, que as imagens, o artista aqui ele tem uma liberdade maior para poder trabalhar as suas obras, tá? Então, vamos continuar, tem mais coisas aí. Página 24, aqui na página 24, opa, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. É engraçado que o meu livro, ele tá diferente. A página 24, ela não é essa. Eu não sei se o seu livro tá acompanhando o livro. Ah, aqui é a página 27, me perdoe. Tá? Deixa eu ver se eu tenho a página 24 aqui pra frente. 27, não, gente. Então, eu vou mostrar, aqui eu não coloquei a página 24 e 25, mas você pode acompanhar a página 24 e 25 aí do seu livro, tá? São essas duas páginas aí. Nós temos aí, tema. O tema é o assunto que a obra de arte retrata. Natureza morta, representa objetos inanimados. Aí aqui o artista, ele registra, né, uma situação, um objeto inanimado que a gente chama de paisagem morta. E aí a gente tem aqui também o retrato. Esse momento aqui, você vê, essa aqui é de Monet, né? Monet, ele pintava muito também, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar Monet anteriormente, mas ele pintava muito natureza, paisagens mortas, natureza, então fazia muito parte do repertório dele e também por conta do momento que ele estava vivendo, né? E aqui a gente tem Pablo Picasso, o Pablo Picasso, aqui esse retrato de Gertrude Stein, né, que foi 1905 a 1906. E aí aqui o Pablo Picasso foi uma das últimas obras dele nesse movimento, porque ele também é marcado aí pelo que inicia o movimento do surrealismo, né? Aqui a gente tem, na página 25, uma paisagem que representa a natureza com montanhas, árvores e rios, né? Que é também de Monet. Eu falei aqui para vocês que ele traz muito isso, né? Faz muito parte ali daquele momento dele. E aqui a gente tem o afresco, que é uma obra magnífica aqui. E ele é uma técnica com pigmentos de tinta dissolvida em água em aplicação sobre revestimento, parede ainda úmido, ao qual se incorpora adquirindo firmeza depois de seco. Geralmente os afrescos, eles são feitos em paredes, em tetos, né? Geralmente é uma estrutura de gesso. E os afrescos, eles são muito famosos aí na pintura renascentista, né? Nessa época. Então traz muito essa questão da religiosidade, né? É um período que a arte é muito marcada por esse período. Então, a gente vê aqui esse quadro, esse afresco no teto do Palácio de Pitti, em Florença, na Itália, é um quadro maravilhoso. É como quase tudo desse período, né? Que eu gosto muito desse período renascentista. Mas vamos aí para a página 26. Eu só tenho aqui no meu quadro ainda a página 27, a página 26. Aí na página 26 a gente tem uma galeria de arte, olha que bacana. Nós temos a obra número 1. A obra número 1 é A Mulher com Véu, de Rafael Sanzio. Essa obra foi feita em 1514 e 1515, muito antiga, né? E aqui a gente tem a obra número 2, que é Blue. Blue já foi feita por Jackson Pollock, que a gente viu aqui, né? Que a gente estudou aqui, o Jackson Pollock hoje, que é uma obra que foi feita em 1943, né? Que é do expressionismo, né?
A gente tem número 3. Número 3 já é uma obra mais antiga, você vê até pelo estilo da obra, né? Que é uma obra da Madonna e foi feita por Sandro Botticelli em 1465. Nossa, muito antiga. E o número 4 a gente vê que é uma obra mais moderna, né? A técnica aqui já é diferente. Aqui ele já não segue muito aqueles padrões de profundidade, lateralidade, né? A gente vê que a pintura ela não precisa ter aquele contorno, aquelas definições como anteriormente tinha. E essa obra chama Antibes, né? E ele é de Paul Signac, de 1911. E aqui a gente tem uma obra que é o número 5, de Van Gogh, de 1888, que é o Par de Sapatos. Ok. Aí a gente agora sim chega aí na página 27. Gostou dessa galeria de arte? Bacana isso, né? E qual que é o seu sentimento quando você tem contato com essas obras? Né? O que ela te causa algum impacto ou para você é irrelevante? Aqui a gente tem obras de vários períodos, né? Obras mais antigas, obras do século XIV, obras do século XV, do século XIX, do século XVIII. Então, assim, e você vê que de acordo com cada uma obra aqui tem uma característica própria, né? Daquele movimento, daquele momento que o artista está vivendo, daquela realidade. E você sabe que isso tudo interfere na obra do artista, a gente sabe disso, né? Então vamos aí para o exercício número 1 da página 27. Nós temos diálogo com o tema. Nos quadros a seguir, escreva a característica de pintura figurativa e pintura abstrata. Então você vai voltar lá, né, no seu livro e tem a definição lá de pintura figurativa e pintura abstrata, tá? Lá na sua página 22. Aí a gente tem as características das duas e você vai colocar aí no seu quadro. Número 2, como você conceituaria pintura? Aí é uma resposta pessoal, né? O que é pintura? Né? A pintura ela precisa de ter técnica, ela não precisa. Então é a sua opinião, ela precisa ter uma textura, ela precisa ser... eu quero que você dê, eu não quero influenciar você. E eu quero que você coloque aí a sua opinião, né? Como que ela deve ser feita, o material, qual que é a pintura ideal, o que a pintura significa para você, tá bom? Vamos aí, quais são as técnicas de pintura mais comum? Quais são? Aí a gente estudou aí, a gente viu pintura a óleo, pintura acrílica, guache, aquarela, a pintura com resina, né? O afresco, a gente viu várias aí. Então, eu quero que você coloque todas elas aí, todas essas pinturas que nós já estudamos. Você vai colocar aí no seu exercício número 3, tá? Exercício número 4. Em quais suportes e locais você costuma encontrar pinturas? Aí, você vai me dizer, né? Onde você costuma encontrar pinturas aí no seu dia a dia? Você encontra em algum lugar? Tem algum lugar que você visita, que você consegue ver? É muito comum a gente ter exposições hoje, exposições de artes, né? De artistas locais, em laboratórios, né? Em locais, shoppings, a gente vê muitas exposições, né, artísticas em shoppings e às vezes órgãos públicos têm algumas exposições de alguns artistas, né, lugares onde tem circulação de pessoa, né, uma grande circulação de pessoas. Esses lugares geralmente eles servem como lugares para expor arte, e isso é importante. Então ele quer saber aí nessa questão, quais são os lugares, né? Quais são os suportes e locais que você costuma encontrar pinturas, tá certo? Aí você vai me falar, tá? Número 5. O que você sabe, o que é têmpera? Têmpera. Como você sabe o que é têmpera? Têmpera é um nome dado às tintas dissolvidas em água ou em algum tipo de cola. Com o passar do tempo, esse nome foi atribuído a uma tinta feita à base de ovos, muito usada durante a Idade Média na Europa, principalmente para pintar grandes painéis. Vamos produzir a nossa tinta? A tinta geralmente é composta por um pigmento ou corante, que dará a cor à tinta.
Então, veículo, substância que irá servir para colar essa cor à base. Solvente, ele serve para regular a espessura da combinação entre o pigmento e o veículo. Então, os materiais para fazer a tinta, você vai precisar ovo, detergente neutro, corante industrial, pincel, água, recipientes descartáveis, garfo, colher, pote plástico, papel, 40 quilos, tamanho A3. Gente, aqui eu quero que você leia o passo a passo de como fazer essa tinta, só como forma de conhecimento e informação. Mas a gente não vai fazer esse trabalho, tá bom? Por quê? Porque a gente está num período muito difícil, porque pode ser que você não tenha material em casa, né? O pai vai ter que sair para adquirir esse material, não é o momento para a gente poder ficar saindo, adquirindo material para fazer. Então, a gente não vai fazer esse trabalho por esse motivo. Mas eu quero que você leia o passo a passo, que você entenda, né? Como a gente vai fazer, se a gente fosse fazer, como a gente iria fazer essa tinta, como que seria, quais são os materiais que a gente deveria ter e como seria o passo a passo, tá? Como só mesmo a título de conhecer mesmo, de entender como é que faz. Mas a gente não vai fazer nesse momento, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre, e a gente está vivendo esse momento agora, que é um momento muito relevante, que a gente está na semana aí, né? A semana do índio, né? Da cultura indígena. E a gente trabalhou isso na segunda-feira, na nossa escola, e foi até sugerido que vocês assistissem aí, Falas da Terra, que foi muito bom, que te deu uma ideia, né, muito genuína da realidade dos indígenas aqui no nosso país. E eu achei que para quem assistiu, quem seguiu a sugestão, eu acho que isso contribuiu muito, né, para o seu conhecimento sobre os indígenas, sobre a sua origem, foi muito legal. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pintura, né, do corpo desses índios, né, como ela é feita, qual que é o material utilizado, o que ela representa. Bora lá então? Então, ó, o povo Açurini do Xingu vive no estado do Pará, à direita do rio Xingu, próximo ao Igarapé e Pixuna, junto com os outros povos tupis da região. Os Açurini foram contatados, será que é isso mesmo? Contatados na década de... encontrados, deve ser isso, na década de 1970, quando os projetos governamentais, como a construção da rodovia transamazônica e hidrelétrica de Tucuruí, expandiram os limites de ocupação na sociedade nacional nessa área do Amazonas, entre Xingu e Tocantins. Uma das características mais tradicionais e peculiares dos açurines é a utilização de desenhos geométricos na ornamentação do corpo dos objetos. Os desenhos possuem significados relacionados à sua cosmologia, e uma elaboração segue uma gramática própria nesse sistema de comunicação, obedecendo às regras estéticas e morfológicas. Em Tupi, grupo linguístico a que pertencem os Açuri, pode-se definir 3 ordens ou domínios, os quais se encontram referidos na nomenclatura dos desenhos geométricos: natureza, cultura e sobrenatural. O corpo humano é um suporte por excelência das manifestações gráficas elaboradas pelas mulheres Açuri. A divisão do corpo em áreas para decoração obedece a outras regras, além das regras formais do desenho. Trata-se de critérios como o sexo, a idade, a atividade, que determinam características sociais marcadas no corpo por esses signos visuais. No homem, há uma divisão horizontal de ombro a ombro. O desenho do ombro, que liga a faixa horizontal, é o desenho da tatuagem executada nos guerreiros, por ocasião da morte do inimigo. Marca, portanto, a atividade do sexo masculino, a guerra. Nas mulheres, a divisão é vertical, marca o ventre. A importância conferida aos desenhos Açurini é a mesma dada ao xamanismo, ou seja, as 2 atividades mais importantes desenvolvidas na comunidade. Enquanto os homens são iniciados nas práticas de rituais,
as mulheres aprendem a desenhar, sendo estimuladas desde a infância. No aprendizado, aqui agora, a técnica, a menina pratica a pintura no próprio corpo. Aprende a pintura na cerâmica, com a mãe, as irmãs mais velhas, ensina um repertório particular e variações de um padrão. As formas geométricas do espaço são uma característica fundamental nesse estilo de pintura. As mulheres mais velhas e experientes possuem uma técnica mais apurada, possuindo a habilidade de decorar uma peça em que não se distingue o começo nem o fim do desenho, levando em conta nenhum traçado é feito antes de pintar para dividir geometricamente a área pintada. Técnicas e materiais. No corpo humano, usa-se o suco do fruto do genipapo verde, tinta vegetal, e os pincéis são hastes de uma leguminosa que é chamada de jufuiva, uma lasca de palha de babaçu e os dedos ou o talinho encapado de algodão. Rala-se o fruto verde de genipapo na raiz da palmeira para se obter o creme ou suco, a qual adiciona o carvão vegetal, esfregando no fundo de uma panela de cerâmica semi-queimada. Aí aqui, gente, ele vai explicando, né, o passo a passo, né, o que significa a pintura. E a gente vê aqui nesse texto, né, depois eu quero que vocês leiam aí com atenção. E esse texto, ele fala muito sobre isso, né? Sobre quais são os materiais utilizados para a arte. Essa pintura no corpo, ela é considerada uma arte? É claro que é uma manifestação artística. E toda manifestação artística, ela está muito relacionada ao quê? Ao contexto social, não é isso? Desculpa. Ao contexto social onde o artista está inserido. Então, tudo aquilo que ele vive, toda a sua bagagem influencia o quê? Na sua arte. A arte indígena, ela está muito marcada pelo que ele vive ali, na terra, o contato com a natureza, né? As experiências que ele tem, né? E aí você vê aqui, né, que é uma arte que ela não é pintada aleatoriamente, né? Tem um tipo de desenho específico para cada faixa etária, para cada sexo. Para a mulher é um estilo, para o homem é outro, para a criança é outro. Então, os elementos, a forma, né, se é na vertical é para o homem, na horizontal é para a mulher, por conta da fertilidade. E tudo isso, né, tá ligado à arte. E é uma expressão artística muito forte. Por quê? Porque ela está muito associada, né, às questões, né, deles, né, o envolvimento dele, a religiosidade, os elementos da natureza. Então, ela reflete muito a realidade deles. Então, é uma expressão artística muito verdadeira, muito autêntica. Isso é muito importante. E quais são os objetos, né, que eles vão utilizar para essa manifestação artística? É tudo aquilo que eles encontram na natureza, né? Eles não têm uma tela específica. A própria tela é o próprio corpo, né, deles, dos índios. Então, é uma arte que ela não é permanente. É uma arte que ela é feita diariamente. Eu não sei o período que dura no corpo desses índios. Não sei nem se aqui fala sobre isso. Peraí, deixa eu ver se fala sobre... Não fala sobre o tempo, né? Mas fala dos materiais utilizados, né? E como é feita essa manifestação artística. E os materiais são todos retirados aí da própria natureza, tá certo? E aí fala um pouquinho sobre a tatuagem. Eu vou ler para vocês, tá? Na tatuagem, usa-se um escarrificador, que é material que vai rasgar a pele. E é feito de dente de cutia bem afiado. Então, pega o dente de cutia bem afiado e vai fazendo um rasgão na pele, né? De acordo com aquilo que ele quer fazer, de acordo com aquilo. Depois ele vem com a tinta de genipapo e a resina de árvore e vai preenchendo aquela rasgadura, né? E aí vai criando ali uma tatuagem. Deve doer pra caramba, né? Então, para impedir o sangramento, ele vem com essa tinta de genipapo, mas ele vem também com uma resina de uma árvore, que ela é cicatrizante, ela serve para isso, né? Para evitar o sangramento e etc.
E aí a pele fica tatuada. Então quer dizer que ela vai se manter por muito tempo ali no espaço de tempo. E geralmente não sei se fica permanente, mas vai ficar por um tempo maior, tá? Aí no texto, após ler o texto, você vai responder essas questões aí. Letra A. Quais os suportes para a pintura do povo Assurini do Xingu que o texto destaca? Aí a gente sabe, né? O próprio suporte é o quê? Os objetos, né? Que é o artesanato, e o próprio corpo humano, né? Ele, que é a tela, né? E no texto é possível entender que as formas feitas pelo povo Assurini do Xingu não são apenas decorativas? Explique, não é apenas decorativas. A gente viu ali que as pinturas, né, elas falam muito sobre o quê? Sobre a cultura, sobre a natureza, sobre o sobrenatural, sobre as conquistas. Então, não é somente, né, uma pintura decorativa. Na verdade, ela nem é decorativa, né? Ela serve mais para expressar o que a cultura indígena e as suas vivências, né, as suas experiências, as suas vitórias aí nas suas guerras. Então, tudo isso que fala sobre, basicamente, sobre a pintura indígena, né? E por como ela é feita e como ela é definida. Agora, nós vamos falar aí, na próxima, aqui são as atividades que você vai responder, que eu acabei de falar. E afinal, por que as pessoas fazem tatuagens? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as tatuagens, né? E será que as tatuagens, elas foram lembranças aí dos indígenas, né? A gente começou a fazer tatuagem porque a gente teve aí, né, na nossa história, os índios que já traziam isso na pele, porque eu acho que começou por aí, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ler esse texto sobre a tatuagem e vai também, né? Aqui traz também, na página 33, sobre a importância, né, de pintar a pele também na cultura indiana, que a cultura indiana, ela é diferente da cultura indígena, são coisas diferentes, tá? A cultura indiana é lá da Índia, do país da Índia, e a indígena, que são dos índios, entendeu? São coisas totalmente diferentes. Mas tanto a cultura indígena quanto a cultura indiana, né, elas traz isso, né, dentro da sua cultura, dentro da sua realidade, a pintura, né, no corpo, essa manifestação é muito forte. Então, você vai ler a página 32, a página 33 e responder as atividades aí da página 34 e 35, tá? Vai ficar aí para casa para você responder e são respostas basicamente pessoais. Então, eu quero que você leia esse texto, compreenda. É um texto muito simples que fala sobre as tatuagens, de onde surgiu, como surgiu, né? Fala de onde que tudo isso começou e tem muitas das respostas, quase todas as respostas aí, tanto do exercício 2 quanto as respostas da página 34 e 35 são respostas pessoais, tá bom? E aí a gente fecha o nosso capítulo, que são essas duas páginas aqui, e aí a gente fecha o nosso capítulo 2 e na próxima aula, a nossa terceira aula, nós iniciaremos aí o nosso capítulo 3, tá bom? Vou reforçar aqui, gente, sobre as atividades, tá? Eu quero que vocês atualizem as atividades e me enviem essas atividades, tá bom? Eu não vou ficar mandando mensagem, né, chamando, falando, oh, você não me entregou a atividade. Não, você já tem que ter a responsabilidade de saber que você tem que acessar o link, que você tem que fazer as atividades, que você tem que entregar essas atividades, né? Você já está no último ano aí do ensino fundamental, então você já tem que ter essa responsabilidade, porque você já vai começar o ensino médio, né, no próximo ano. Então, vamos correr atrás? Tá? Vamos fazer as atividades, vou entregar na data certa, para que a gente não tenha aí um estresse posteriormente, tá bom? Ninguém quer reprovar de ano, quer? Não, né? Então, vamos fazer as coisas direitinho, ok? Gente, hoje é sexta-feira, tem um ótimo final de semana, tá? Descansem bastante. Essa semana foi uma semana bem tranquila, né? Tivemos um feriado aí no meio da semana, então vocês não estão muito cansados, né? Quem tiver com atividade atrasada, então aproveite a oportunidade, já que descansou na quarta,
Coloca essas atividades em dia aí no final de semana e me entregue aí na próxima semana, ok? Certo? Tenha um ótimo final de semana. Nos encontraremos na nossa próxima aula aí de ética, quinta-feira, e depois sexta aula de arte novamente, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês, é um prazer ministrar a aula para vocês, é uma oportunidade que eu tenho também de me atualizar em relação à arte, em relação aos questionamentos aí de cidadania moral e ética, me faz muito bem e eu fico muito feliz com isso, tá certo? Fiquem com Deus, encontro vocês aí na próxima semana, ok? Beijo grande, tchau, tchau!